Olá, concurseira, tudo bem com você? Bom, para você que não me conhece, sou o professor Gabriel Velasco do IASE, que é o Instituto Aprendendo do Zero. Tá? Nós somos especializados em concursos municipais, leis municipais, tais como o Estatuto, que você vai estudar comigo, lei orgânica, também já está disponível em nosso canal, e outras leis, como Código de Posturas, Plano Diretor dos municípios. Tá? Então, aqui a nossa primeira aula do Estatuto dos Servidores do município de Nova Lima, em Minas Gerais, visando o concurso para preenchimento de vagas da Guarda Municipal. Então, aqui, rapidamente, tá? Quem vai sediar o concurso é o IBGP Concurso. A gente vai deixar no link a descrição aí para você ter acesso à organizadora. Inscrições R$ 90 estão abertas até o dia 16 de julho. Tá? Preenchimento de 100 vagas, concurso com validade de 2 anos, com a possibilidade de prorrogação por igual período pela administração. Valor de remuneração para quem for empossado está em R$ 2.850. Prova, tá? Prova objetiva prevista para o dia 25 de agosto. Então, ó, você tem que estudar, você tem que correr para pegar todo o conteúdo, tá? Mas antes da gente começar, eu te convido para que você se inscreva em nosso canal, tá? Ative o sininho para você receber notificações dos próximos vídeos. Nós vamos aqui dar aulas sobre as leis do município para a guarda, para o concurso de guarda municipal. Lembrando que nossas aulas são gratuitas, tá, pessoal? Aqui no YouTube, também lá no TikTok, no Facebook, no Instagram, são gratuitas. Legal? Então se inscreva, ative o sininho, já deixa o seu like aí, que é muito importante para a gente. E também compartilhe o nosso conteúdo, que você vai ajudar bastante no crescimento do canal. Então bora lá, Estatuto dos Servidores, primeira aula. Deixa eu falar um pouquinho para vocês sobre o nosso e-book, tá? Rapidamente. O e-book, a gente faz o e-book com 100 questões de legislação, perdão, de lei orgânica, 50 questões de estatuto. Então, são 150 questões com gabarito, referências e explicações para você treinar para a sua prova. Porque só ler, você não consegue guardar. Outro ponto, nós passamos não por todos artigos, parágrafos e incisos. Tá? A gente busca aqui, com a nossa experiência, aqueles que são mais relevantes, têm a maior possibilidade de ser cobrada na sua prova. Outra coisa, nós estamos preparando também, além do e-book, tá? O audiobook. O que é isso? Aí sim, toda a lei ela lida em áudio, que aí você pode, na academia, você pode no ônibus, no trânsito, ou até mesmo em casa, fazendo alguma coisa, colocar o fonezinho e ouvindo a leitura, para vocês se familiarizando com a lei, tá? Uma questão te joga lá em cima quando você acerta, uma questão te joga lá embaixo quando você erra. Então, o importante é tentarmos mapear todas essas leis para que a gente não deixe margem para erros. Então, vem com o IASE, vem comigo, que aqui você vai estudar bem, tá legal? Essa parte de lei, legal? Então, vamos lá. Estatuto, para quem não sabe, vai reger aí os servidores, tá? Vou te dar um exemplo. Quando você está na iniciativa privada, onde você trabalha, quem rege você é a CLT, que trata-se das consolidações de leis de trabalho. Quando você vem para a administração pública, quem vai reger o servidor é exatamente o estatuto. Tá? Então aqui você vai esquecer CLT. Quando você entrar, você vai ser regido pelo que a gente vai estudar aqui. Legal? Então vamos lá, pessoal. Lei complementar. Aí ela tem como base a Lei 8.112, que rege servidores da União. Tá? Aí a partir daí que surgiram os estatutos. Lei complementar número 2.590, de agosto de 2017, que diz: o estatuto, institui regime jurídico único para os servidores da administração pública direta, das autarquias e das fundações públicas do município de Nova Lima, institui e dispõe sobre o estatuto dos servidores públicos do município de Nova Lima e dá outras providências. O povo de Nova Lima
por seus representantes na Câmara Municipal, aprovou e o prefeito municipal, em seu nome, sancionou a seguinte lei. Então, bora lá meter brasa. Bom, título 1, capítulo único, disposições preliminares. Artigo 1º. Fica instituído o regime jurídico único para os servidores públicos da administração pública direta, autarquia e fundacional do município de Nova Lima e o Estatuto dos Servidores Públicos do município, de suas autarquias e fundações públicas. Bom, aí, pessoal, em alguns você vai ouvir falar em administração pública direta e indireta. Então, já para explicar para você, administração indireta a gente fala exatamente das autarquias, fundações públicas, tá? Direta a gente já fala mais das secretarias, tá ali diretamente ligado ao executivo. Bom, parágrafo único. O regime jurídico definido nesta lei é o estatutário, disciplinado pelas disposições desta lei. Então, é qual? O estatuto que a gente vai estudar. Artigo 2º. Os servidores regidos pela legislação trabalhista, contratados pela administração direta, autárquica e fundacional do município, serão enquadrados automaticamente no quadro próprio da prefeitura, em cargos equivalentes aos mesmos empregos, níveis e referências em que se encontravam. Parágrafo 1º. Os empregos ocupados pelos servidores a que se refere este artigo ficam transformados em cargos, porque para você entrar e ser um servidor, você tem que ocupar um cargo, tá legal? Parágrafo 2º. Os servidores contratados em caráter temporário de excepcional interesse público são regidos por lei própria e estão igualmente submetidos ao regime jurídico único estatal previsto nesta lei complementar, excetuadas as prerrogativas exclusivas de servidor de carreira. Artigo 3º. Para os efeitos desta lei complementar, são adotadas as seguintes definições. Então, vamos entender. Servidor público é a pessoa legalmente investida em cargo ou função pública. Então, pessoal, já tem uma primeira definição. Tá legal? Então, servidor público. Primeiro, de forma legal, ela foi investida em cargo ou função pública. Segundo, cargo público é o conjunto de atribuições e responsabilidades previstas na estrutura organizacional, que devem ser cometidos a um servidor, tá? Então, se não há o cargo, tá, o servidor, ele não tem como exercer as atribuições e as suas responsabilidades, porque o cargo é exatamente esse conjunto aí, tá legal? Ou seja, essas atribuições, as responsabilidades estão dentro do cargo, beleza? Terceiro, cargo público de carreira, assim declarados em lei de provimento efetivo, ocupados por servidores aprovados em concurso público. Cargo público de confiança, assim declarado em lei de livre nomeação e exoneração. Tá? Se a gente for parar para pensar aí, o cargo público de carreira, ele depende sim de concurso. Tá? O cargo público de confiança e o de comissão, tá? Cargo de comissão, ele é comissionado, ele é de livre nomeação e exoneração. Então, para a carreira, tá? Provimento efetivo, depende-se de concurso público. Parágrafo 1º. Os cargos e as funções de confiança, estricto sensu, são aqueles que podem ser, que são de livre nomeação e exoneração, que são espécies de gênero e função de confiança, lato sensu, serão criados com denominação própria, número certo, atribuições específicas e corresponderão a valores determinados por lei, de iniciativa do Poder Executivo. Parágrafo 2º. Os cargos de confiança a serem preenchidos nos casos e condições previstos neste Estatuto e nas leis específicas que tratam da estrutura organizacional da administração direta, das autarquias e das fundações municipais, destinam-se às atribuições de direção, chefia e assessoramento. Então, aí eu li pra caramba para a gente voltar lá no início. Ó. Então, os cargos de confiança são destinados a quem, pessoal? Direção, chefia e assessoramento. Tá? Não esqueçam disso. Artigo 4º. É proibida a prestação de serviços gratuitos,
salvo os casos previstos em lei. Pode exercer aí serviço gratuito na administração pública, no caso do município? Sim, tá? Em regra, não, mas poderá, se esse caso estiver previsto em lei, tá? Ou melhor, deixa eu trocar. Pode exercer, perdão aí que eu acabei confundindo e vou confundir vocês. Pode prestar serviço gratuito no município? Não. Em regra, não. Tá? Estou recapitulando. Em regra, não. Tá? Mas, se houver caso previsto em lei, aí será avaliado e poderá haver uma exceção. Então, em regra, não pode prestar serviço gratuito. Título 2 do concurso e do estágio probatório. Capítulo 1 do concurso. Artigo 5. A investidura em cargo público depende de aprovação prévia em concurso público de provas ou de provas e títulos de caráter eliminatório e classificatório, ressalvadas as nomeações para cargo de confiança declarada em lei de livre nomeação e exoneração. Beleza. Quando fala de concurso público de provas, a gente fala ali de um nível menor, tá? Porque falando de provas e títulos, a gente tem aí títulos, quando é doutorado, mestrado, tá? Então já é nível mais elevado, tem essa distinção. Parágrafo único. O concurso público destinado a apurar a qualificação profissional exigida para o ingresso na carreira poderá ser desenvolvido em 2 etapas, conforme dispuser o edital, observadas as características e o perfil do cargo a ser provido, compreendendo provas ou provas e títulos. Artigo 6º. A aprovação em concurso não gera direito à nomeação, mas esta, quando se der, respeitará a ordem de classificação dos candidatos habilitados, salvo a prévia desistência por escrito, que você vai ser convocado. Se você desistir, aí convoca o próximo. Fora isso, vai respeitar a ordem de classificação. Nenhuma novidade. Artigo 7º. As normas gerais para a realização de concursos, para a convocação e nomeação dos candidatos, serão estabelecidas no edital. Por isso que é bom você ler o edital. Tem muita gente que vai fazer concurso, nem lê o edital, não sabe se a prova dele é de certo ou errado, se tem alternativas de A até D, de A até E, tá? Não sabe quantas vagas são, nem qual o valor da remuneração. Então é bom você ler o edital, porque as regras são estabelecidas no edital e deverão ser expedidas pela entidade ou órgão competente com ampla publicidade. Artigo 9º, sem prejuízo de outras exigências regulamentares, observar-se-ão as seguintes normas na realização do concurso. Primeiro, as provas poderão ser escritas ou escritas e práticas. Segundo, os concursos terão validade de 2 anos, a contar da data da homologação, prorrogável uma vez por igual período. Isso é muito importante. Qual a validade do concurso, pessoal? De até 2 anos. Não é de 2 anos, é de até 2 anos. Isso aí já teve muita pegadinha. A contar da data da homologação, é lógico. Homologou, ele começa a contar. Prorrogável uma vez por igual período que foi a validade anterior. Se a validade foi de 1 ano, ele vai prorrogar mais uma vez por 1 ano. Legal? Terceiro, o prazo de validade do concurso e as condições de sua realização serão fixados em edital, que será fixado na sede da prefeitura. Quinto, garantia de ampla defesa aos candidatos quando da homologação das inscrições, publicação do resultado da homologação do concurso ou nomeação dos aprovados. Sexto, não se abrirá novo concurso enquanto houver candidato aprovado em concurso anterior com prazo de validade ainda não expirado. Só para contextualizar e exemplificar, concurso de vocês agora em 2024. Tá? Se todas as etapas você cumpriu, beleza. O concurso foi homologado. A partir da data de homologação, tem aí, se o prazo de validade está no edital de 2 anos, tá? Nesses 2 anos aí, se não houver a prorrogação, não pode, tá, outro ser convocado para assumir no seu lugar. Até porque esse período, melhor, não poderá abrir outro concurso, porque esse concurso está em validade. Então não pode abrir outro concurso enquanto existe pessoas a vaga e o concurso está em validade.
ou anterior. Beleza? Artigo 10. O aprovado em concurso público será convocado, observada a ordem de classificação, com prioridade sobre os novos concursados, para assumir o cargo na carreira no prazo de sua validade previsto no edital de convocação. Parágrafo único. A inobservância do disposto neste artigo implica nulidade do ato e punição da autoridade responsável nos termos da lei. Seguindo aí, capítulo 2 do estágio probatório, tá? Vamos dar uma olhada aí na definição, mas o estágio probatório é aquele período que você vai ser avaliado pela administração, tá? Então vamos dar uma olhada aí como funciona. Artigo 11. Estágio probatório é a exigência que se submete o servidor nomeado e empossado por concurso para cargo de carreira. Então, primeiro ponto, pessoal, comissionado, cargo de confiança, função lá de confiança, isso aí não tem estágio probatório. Estágio probatório é porque você fez o concurso, então é carreira, é efetivo, tá? Então, olha lá, ó, foi empossado por concurso para cargo de carreira, destinado a apurar as qualidades e aptidões do servidor para o cargo, julgando a conveniência de sua permanência no serviço. Parágrafo 1º. O estágio probatório tem duração de 3 anos de efetivo exercício. Tá? Porque tem alguns casos aí que para a contagem do estágio probatório. Então, o estágio probatório tem a duração de 3 anos de efetivo exercício. Legal? Parágrafo 2º. No período mencionado no parágrafo anterior, apurar-se-ão os seguintes requisitos básicos: assiduidade, pontualidade, disciplina, responsabilidade, capacidade de iniciativa, eficiência e aptidão. Tá? Então, isso aí vai fazer um rol de avaliação do servidor no estágio probatório. Parágrafo 3º. É vedado o aproveitamento de tempo de serviço público anterior de qualquer natureza para fins de dispensa do estágio probatório. Ou seja, você é servidor de outro município, você já foi lá e cumpriu o estágio probatório na União, no Estado, enfim. Você tem 10 anos, tá, de serviço público. Você vai para o concurso de Nova Lima. Chegar lá, bom, já fiz o estágio probatório em outro órgão, em outro ente. Então aqui eu estou dispensado. Aqui, nesse município, não. Então você não vai aproveitar o tempo de serviço anterior para a dispensa do estágio probatório. Você vai ter que cumprir novamente. Seção 1 da avaliação do estágio probatório, artigo 12. Como condição essencial para a aquisição da estabilidade, o servidor nomeado para cargo de provimento efetivo ficará sujeito ao programa de avaliação probatória pelo período de 3 anos de efetivo exercício, durante o qual a sua aptidão e capacidade serão objeto de avaliação especial de desempenho. Parágrafo único. A avaliação probatória é o instrumento legal a ser aplicado anualmente, pelo qual serão avaliados a eficiência, que a gente viu lá, né? A aptidão, a assiduidade, a disciplina, a proatividade, entre outros. Capacidade técnica e a responsabilidade demonstrada no trabalho pelo servidor nomeado para o cargo de provimento efetivo, em cumprimento de estágio probatório nos termos do título 2 da seção 1 desta lei que nós lemos. Legal? Artigo 14. São objetos do programa de avaliação probatória, sem prejuízo de outros que a lei vier a determinar. Bom, isso aqui é muito importante, tá, pessoal? Porque às vezes eu já tive colega, eu sou da União, trabalho no governo federal. Eu já vi colega que saiu porque ele não cumpriu requisitos de estágio probatório, tá? Em alguns casos, reprova mesmo. Então, inciso 1º diz: avaliar a qualidade dos trabalhos desenvolvidos pelo servidor em estágio probatório, tendo em vista a satisfação dos usuários dos serviços prestados pelo município. Terceiro, fornecer elementos para avaliação da política de pessoal e subsidiar os programas de melhoria do desempenho gerencial. Quinto, coloquei identificar a relação entre desempenho e a qualidade de vida do servidor público municipal. Sexto, fornecer elementos para o aprimoramento das condições de trabalho. Propiciar o autodesenvolvimento do servidor em estágio probatório e a assunção do papel social que desempenha
como servidor público. Então, isso daqui são as ferramentas, tá legal? Que é a administração lá, o programa que vai te avaliar, ele vai entregar na sua mão, tá? Então, ele vai lá, ó, vou te ajudar nisso aqui, mas você vai fazer a sua parte cumprindo os requisitos necessários para que você passe por esse período e alcance a estabilidade. Artigo 16. Não será permitido ao servidor em estágio probatório, primeiro, a alteração de lotação, exceto em casos considerados pela administração pública de relevante interesse público devidamente justificadas. Segundo, obter licença para tratar de assunto particular. Então, enquanto você estiver no estágio probatório, licença para tratar de assunto particular, esquece, não tem. Parágrafo único. O servidor em estágio probatório poderá exercer cargo ou função de confiança de qualquer natureza e terá o estágio probatório suspenso durante o período em que exercer o cargo de confiança. Lembra que eu falei que em alguns casos fica suspenso o estágio probatório? Então tá aí, ó. Se você for designado para cargo de confiança, o estágio probatório ficará suspenso durante esse período. Se for de 1 ano, você vai ter que cumprir mais 1 ano de estágio probatório posteriormente. Legal? Artigo 17. Será suspenso o cômputo do estágio probatório nos seguintes casos. Outros, hein? Ó, exercício de funções estranhas ao cargo, exercício de cargo ou função de confiança, que a gente viu lá em cima, licenças e afastamentos legais superiores a 15 dias, nos dias relativos às... Bom, deixa eu só vir aqui no inciso 3º, porque a gente falou ali, ó, de licença para tratar de assunto particular. Tá legal? Nesse caso aí também, a gente bota aqui que não é permitido ele tirar essa licença. É diferente, tá? De parar o tempo do estágio probatório. Estão entendendo? Não confundam, pessoal. Não será permitido ao servidor em estágio probatório obter a licença para tratar de assunto particular. Mas as licenças e afastamentos legais superiores a 15 dias, tá, que se enquadrarem na possibilidade de serem tiradas, gozadas, dentro do estágio probatório, ela suspende o estágio probatório. Tá legal? Qualquer dúvida, deixa aqui que eu explico de novo esse ponto. Vamos lá. Nos dias relativos às faltas injustificadas, é lógico, né? Suspensões disciplinares. Aí, então, faltas injustificadas, aquele dia ali não conta para o estágio. Suspensões disciplinares também não conta. Artigo 18. A comissão de avaliação probatória será nomeada pelo prefeito municipal, presidente da Câmara Municipal, presidente ou diretor de fundação ou autarquias públicas municipais. Porque cada um é uma chefia de um lugar, né? Então, ele que vai designar a comissão. Artigo 20. A avaliação probatória do servidor em estágio probatório, sempre baseada nos planos de metas contidas nos instrumentos de avaliação, deverá observar em todos os casos se as condições de trabalho acordadas e constantes do instrumento de avaliação foram postas à disposição do servidor em estágio probatório. Tem que dar condições. Artigo 21. O servidor que não obtiver conceito favorável na avaliação da comissão, a sua confirmação de estágio probatório poderá apresentar defesa escrita no prazo de 15 dias a contar da data da ciência do parecer. Então, teve ciência que ele não satisfez, ele tem 15 dias para recorrer. Parágrafo 1º. O parecer e a defesa serão julgados pela comissão de avaliação probatória no prazo de 15 dias, a contar da data da apresentação da defesa do servidor avaliado. Parágrafo 2º. O servidor será cientificado da decisão da comissão de avaliação probatória no prazo de 5 dias, podendo, no prazo de 10 dias da ciência da decisão, interpor recurso à Secretaria Municipal de Administração. Então, esses prazos são interessantes. Ele soube que ele foi inabilitado, um exemplo, lá no estágio probatório. Então, ele tem 15 dias para entrar com uma defesa, parecer. A comissão tem 15 dias, tá, para responder. Tá legal? Depois, ele tem 5 dias, ok? Para... depois
Então, a comissão terá 5 dias para comunicar, beleza? Depois ele tem mais 10 dias da ciência para interpor recurso. Então, são prazos aí que você tem que ficar atento. E pode cair na prova. Parágrafo 3º. O ato de exoneração do servidor submetido ao estágio probatório, com base na decisão que concluir pela desaprovação do mesmo, será fundamentado e deverá ser efetivado ao fim do estágio probatório. Artigo 22. A aprovação na avaliação do estágio probatório importará na efetivação e na aquisição de estabilidade do servidor. E caso não aprovado, será exonerado. Bom, aqui eu tenho 2 pontos para chamar a atenção de vocês, porque após o estágio probatório, o que acontece com o servidor? Ele adquire a tão sonhada estabilidade. Tá? E no caso do estágio probatório, se ele não é aprovado no estágio probatório, ele não é demitido, ele é exonerado. Tá? Porque na sua prova pode vir que, não sendo habilitado no estágio probatório, o servidor será demitido. Não, ele será exonerado. Beleza? Título 3 do provimento, da investidura, da posse, do exercício, da vacância, capítulo 1, disposições gerais. Bom, rapidinho, pessoal, provimento, cargo está vago, ele vai ser provido, tá legal? Ou seja, esses 100 cargos que vocês estão disputando, eles estão vagos, então eles serão providos. Por que eles estão vagos? Porque houve vacância, ele já foi provido, tá? Ou eu não sei no caso aí, eu estou nessa hipótese, se eles foram criados, tá? Mas eu estou partindo da hipótese que eles estavam providos e passaram a vagar, tá? Então, eles passaram a vagar, é o que nós chamamos de vacância. Então, a partir de vago, eles são providos. Legal? Preenchidos. Artigo 23. São requisitos básicos para ingresso no serviço público do município, nacionalidade brasileira, gozo dos direitos políticos, quitação com as obrigações militares e eleitorais, nível de escolaridade exigido e habilitação legal, quando for o caso para o exercício de cargo, idade mínima de 18 anos, aptidão física e mental, atestada conforme rotina padronizada definida pelo SI, vou falar CIAS, tá bom? CIAS, e não está incompatibilizado para o serviço público. Parágrafo 1º. As atribuições do cargo podem justificar a exigência de outros requisitos estabelecidos em lei, tá? Algum diploma, alguma coisa. Parágrafo 2º. Às pessoas portadoras de deficiência é assegurado o direito de se inscrever em concurso público para provimento de cargo, cujas atribuições sejam compatíveis com a deficiência de que são portadoras, para as quais se reservarão até 20% das vagas oferecidas no concurso. É interessante você guardar esse percentual, tá? Pessoa portadora de deficiência, vagas de até 20%, ou percentual de até 20% das vagas. Guarde isso aí, dá uma anotada que é importante. Artigo 24. O provimento dos cargos públicos far-se-á mediante ato da autoridade competente de cada poder. Legislativo, tá? Presidente da Câmara. Tá legal? Executivo, prefeito. Beleza? Artigo 25. A investidura em cargo público ocorrerá com a posse. Então, para ser investido em cargo público, dependerá de posse. Aqui no caso, estou falando de você que vai fazer concurso. Artigo 26. Os cargos públicos serão providos por nomeação, reintegração, aproveitamento, reversão, readaptação, recondução. Aí nós vamos dar uma olhada em cada um deles aí, provimento, tá? Seção 1 da nomeação. A nomeação será feita aí no artigo 27, em caráter efetivo para os cargos de carreira de provimento permanente, tá? Primeiro ponto. Em caráter precário, ou seja, como eu falo, ela de livre nomeação e exoneração
a hora que ele quiser, ele pode exonerar. Por isso que é caráter precário, tá? Para cargos de funções de confiança, com provimento provisório, ou em substituição ao ocupante de cargo ou função pública afastado, temporariamente, de acordo com a lei. Beleza? Parágrafo 1º. Os cargos e as funções públicas serão providos no âmbito da administração pública, por atos próprios das autoridades competentes. Parágrafo 2º. O servidor ocupante de cargo em comissão ou de natureza especial poderá ser nomeado para ter exercício interinamente em outro cargo de confiança, sem prejuízo das atribuições do que atualmente ocupa, hipótese em que deverá optar pela remuneração de um deles durante o período de interinidade. Então, ele pode ocupar outro cargo de confiança? Sim, mas ele vai optar pela remuneração de um deles durante esse período que ele for interino. Seção 2. Então, seção 2 da reintegração. Tá? A gente tem que tomar cuidado porque aqui tem termos reversão, reintegração, coisas parecidas e que pode confundir. Tá? Então, vamos lá. Artigo 28. A reintegração que decorrerá de decisão prolatada em processo administrativo ou sentença judicial transitada e julgado é o ato pelo qual o servidor estável demitido reingressa no serviço público. Bom, é transitado e julgado, pessoal, quando não tem mais recurso. Tá? Então, transitou em julgado uma sentença judicial ou processo administrativo, o servidor que foi demitido, estava demitido injustamente, ele volta. E qual é a forma que ele vai ser, vai entrar novamente no serviço público? É através da reintegração. Tá? Então, guarda esse termo, reintegração, a gente está falando de sentença judicial transitada e julgado ou processo administrativo. Tá? Parágrafo 1º. A reintegração será feita no cargo anteriormente ocupado, olha a regra, e se este houver sido transformado, o cargo resultante da transformação ou ainda extinto ou declarado desde necessidade em cargo de vencimento e funções equivalentes, atendida a habilitação profissional. Então, vamos lá. Eu tenho 3 casos aí. Reintegrado, primeiro, ele tem que voltar no cargo anteriormente ocupado. E, professor, mas esse cargo não existe mais. Ele foi transformado, então, no cargo que resultou a transformação. Legal? E, professor, esse cargo aí, ó, ele não tem como mais botar ele na transformação. Enfim, o cargo dele foi extinto. E aí, o que vai acontecer com ele? Ele vai ser posto na rua? Não. No terceiro caso, ele vai ser colocado numa função. Tá? Aí um cargo, uma função equivalente com vencimento também equivalente ao que ele recebia. Entendeu? Então, são 3 situações. Ele não vai ficar desassistido, mas aí vai uma escadinha até esse servidor ser reintegrado ao serviço público. Parágrafo 2º, havendo a reintegração, o outro servidor, que aí já é o outro lado, que estava no cargo dele, tá? O outro servidor que estiver ocupando o cargo e a especialidade, se estável, será, conforme o caso, reconduzido. Aí já é outra história, você está vendo? Que aí já é recondução. Ele será reconduzido à especialidade anteriormente ocupada, sem direito à indenização ou aproveitado em outra especialidade. Já o reintegrado, ele tem direito à indenização. Lá não falou, mas tem direito. Tá legal? Então, a gente está vendo aí as possibilidades e eu estou salientando os termos e a forma que são para você não se confundir. Tá? Seção 3 do aproveitamento. Vamos lá. Artigo 29. Extinto o cargo ou declarada a sua desnecessidade, o servidor será alocado mediante aproveitamento obrigatório, em cargo de atribuições e vencimentos compatíveis com o anteriormente ocupado. Então, vocês veem, tem esses termos aí para o tipo de acontecimento com o servidor. Então, nesse caso aí, o cargo dele foi extinto.
tá? Foi extinto. Ele estava trabalhando e foi extinto, ou então a autoridade declarou a desnecessidade desse cargo. O que acontece com ele? Ele será aproveitado, tá, em outro cargo com atribuições e vencimentos compatíveis com o que ele ocupava. Parágrafo único. O órgão responsável na estrutura municipal promoverá o imediato aproveitamento em vaga que vier a ocorrer nos órgãos ou entidades da administração do município, ou exercerá suas atribuições como incidente até a ocorrência de vaga. Beleza? Aí agora aí, pessoal, ó, reversão, tá? Artigo 30. Reversão é o ato pelo qual o aposentado reverte-se ao serviço público após verificação em processo de que não subsistiu os motivos determinantes da aposentadoria, tá? Então vamos lá. Reversão liga a quem estava aposentado. Não existe mais motivo para ele estar aposentado, ele volta, tá? Então, a reversão far-se-á a pedido do próprio servidor, tá? Ou ex officio, que aí é a força da administração, atendido sempre o interesse público, desde que, primeiro, a aposentadoria tenha sido voluntária, o aposentado tenha sido estável quando em atividade, ou a aposentadoria tenha ocorrido nos 5 anos anteriores à solicitação, haja cargo e especialidade vagas. Tá? Um exemplo, ele saiu em 2024. Ele tem até 2029 para fazer essa solicitação. Tá? Porque se ele se aposenta em 2024 e quer pedir em 2030, não pode. Tá? Porque já passaram os 5 anos. É um exemplo aí para você entender. Artigo, ou melhor, parágrafo 2º, em nenhum caso poderá efetuar-se a reversão sem que, mediante perícia médica, fique provada a capacidade para o exercício do cargo. Vamos lá. Terceiro parágrafo, será tomada sem efeito a reversão do servidor que não tomar posse e não entrar em exercício dentro dos prazos legais, salvo motivo de força maior ou caso fortuito, devidamente comprovadas e aceitas pela administração. Artigo 31. Respeitada a habilitação profissional, a reversão será feita de preferência no cargo anteriormente ocupado pelo aposentado ou em outro de atribuições análogas. Seção 5 da readaptação e reabilitação. Já é outro termo. Tá legal? Pessoal, artigo 32. Reabilitação é a investidura do servidor em outro cargo ou especialidade de atribuições e responsabilidades compatíveis com a incapacitação que tenha sofrido em sua condição física ou mental, devidamente verificada em análise técnica por junta médica do CIAS, incluindo a análise de ambiente e organização do trabalho, não acarretando, em hipótese alguma, aumento da carga horária, aumento ou diminuição de vencimento ou remuneração do servidor, sendo que, bom, rapidinho, readaptação. Ele sofreu lá uma limitação na sua condição física e mental, como diz aqui. Ele será readaptado em uma função lá, desempenhar as atividades em cargo em função que sejam compatíveis, tá, com a sua limitação, com aquilo que ele passou a ter de limitação. Legal? Aí não tem nada a ver com o que ele ocupava antes. Beleza? Inciso 1º, há que se respeitar a habilitação exigida para exercício do novo cargo ou propiciar, sempre que possível, acesso à capacitação para exercício de função de cargo diverso. Inciso 2º, ocorrerá independentemente de vaga e na hipótese de sua existência, o servidor exercerá suas atribuições em vaga garantida, com base em princípios e dispositivos normativos de inclusão social no trabalho. Artigo 34. Considerado insuscetíveis de reabilitação ou readaptação profissional, mediante laudo de junta médica do CIAS de Nova Lima, o servidor será licenciado por 15 dias e, após esse período, encaminhado ao regime previdenciário vigente, com solicitação de afastamento por prazo indeterminado ou aposentado por invalidez, que é um tipo de aposentadoria específica.
Artigo 35. O servidor que sofrer limitações para a função laborativa passará pela Junta Médica do CIAS de Nova Lima, composta por pelo menos 3 médicos especialistas, os quais deverão apresentar um laudo acerca da necessidade de sua readaptação ou reabilitação, conforme o caso, bem como estipular as limitações que deverão ser respeitadas na nova função do servidor, mediante a emissão de certificado que deverá ser averbado junto à pasta funcional do servidor. Beleza? Seção 6 da recondução. Artigo 36. Recondução retorno do servidor estável no cargo ou especialidade anteriormente ocupado e decorrerá de inabilitação em estágio probatório relativo a outro cargo ou especialidade, ocupação do cargo pelo anterior ocupante. Ué, professor, não entendi. Inabilitado em estágio probatório? Sim. Se ele é de outro órgão, outro ente, tá? E ele já é efetivo, ele passa no concurso, ele vai lá, tá? Ele está lá trabalhando. Mas no estágio probatório, ele é inabilitado. Então, ele volta para o anterior na forma de recondução. Tá legal? Vamos embora. Capítulo 2 da posse do exercício. Artigo 37. Posse e aceitação expressa das atribuições, deveres e responsabilidades inerentes ao cargo público, com o compromisso de bem servir, formalizada com a assinatura do termo pela autoridade competente pelo empossado. Parágrafo 1º. A posse ocorrerá no prazo de 30 dias, contados da entrega da comunicação do endereço indicado pelo candidato. Na hipótese da não localização do endereço ou de mudança do candidato sem prévio conhecimento, o prazo será contado a partir da publicação do edital de convocação, afixado nos locais costumeiros ou por órgão oficial. Beleza. Parágrafo 2, segundo, é do candidato a responsabilidade pela constante atualização de seu endereço junto ao município. Certinho. Parágrafo 3º. Esse prazo poderá ser prorrogado por outros 30 dias, mediante solicitação escrita e fundamentada do interessado e despacho favorável da autoridade competente para dar posse. Isso aconteceu comigo. Eu pedi esse prazo aí porque eu estava com algumas pendências, tá? E eu já vinha de outro setor público também. Acabei pedindo esse prazo. Parágrafo 4. Não ocorrendo a posse no prazo previsto, o ato convocatório tornar-se-á sem efeito, passando a convocação ao candidato imediatamente classificado. Então, não tomou posse no prazo previsto, o ato ele é tornado sem efeito. Parágrafo 5. Em se tratando de servidor em gozo de licença ou afastado por qualquer outro motivo legal, o prazo será contado a partir do término do impedimento. Parágrafo 6º. A posse poderá dar-se mediante procuração por instrumento público específica para este fim. Então, pode ter posse através de procuração? Pode, tá? Procuração, você não pode tomar posse, você vai incumbir alguém legalmente para fazer. Parágrafo 8º. Será declarado sem efeito o ato de provimento se a posse não ocorrer no prazo previsto nesta lei, tá? Nós falamos sobre isso. Não tomou posse prazo previsto, o ato se torna sem efeito. Artigo 38. A posse em cargo público dependerá de prévia inspeção do CIAS, comprovando a aptidão física e mental para o exercício do cargo. Parágrafo 40. Artigo 40. Exercício efetivo desempenho pelo servidor das atribuições do cargo público ou função de confiança. O exercício ele vem após a posse. Tá? Parágrafo 1º. É de 5 dias o prazo para o servidor entrar em exercício, contados da data de publicação oficial do ato ou da data da posse, conforme o caso. Parágrafo 2º. O servidor será exonerado do cargo ou será tornado sem efeito ato de sua designação para a função de confiança, se não entrar em exercício no prazo previsto no parágrafo anterior. Parágrafo 3º. A autoridade competente do órgão ou entidade para onde o servidor for designado, compete dar-lhe o exercício. Artigo 41. O início, a suspensão, a interrupção e o reinício do exercício serão registrados no assentamento individual do servidor.
Beleza. Até aí nada de surpresa. Parágrafo único. Ao entrar em exercício, o servidor apresentará ao órgão competente os documentos necessários ao assentamento individual, é o procedimento. E o artigo 42, o servidor terá exercício no órgão, autarquia ou fundação em que for lotado. Beleza? Bom, fechamos a nossa primeira aula sobre o estatuto, mas, como em toda aula, nós vamos para a questão que a gente treina, o que a gente estudou, tá? Na aula. Então, pessoal, pausa o vídeo, responda a questão e a gente já volta com o gabarito e as devidas explicações. Responderam aí? Vamos lá. A questão diz o seguinte: tendo como base o Estatuto dos Servidores de Nova Lima, aponte a opção correta. Então, que era certa. Então, já vai embaixo e põe correta. Legal? Bom, a letra A diz assim: a investidura em cargo público ocorrerá com a nomeação. Opa. Nós vimos no artigo 25 que a investidura em cargo público ocorre com a posse. Então, está incorreto. Não é com a nomeação que a investidura ocorre. É com a posse. Então, a letra A opção está incorreta. Letra B. É proibida a prestação de serviços gratuitos em todos os casos. Bom, pessoal, nós vimos no artigo 4º que a proibição, tá, ela existe. Eu até acabei confundindo um pouco vocês, mas a proibição, em regra, ela existe. Mas, salvo em alguns casos que estarão previstos em lei, poderá ocorrer. Então, a alternativa diz que é proibida a prestação de serviços gratuitos em todos os casos. Não. Tá? Há algumas exceções. Então, aqui também essa opção B está incorreta. Letra C. O estágio probatório tem duração de 3 anos de efetivo exercício. Ó, certinho. Artigo 11, parágrafo 1º. Diz exatamente isso. O estágio probatório tem duração de 3 anos de efetivo exercício. Então, aqui, nosso gabarito é a letra C. Mas vamos dar uma olhada na D para identificarmos o que há de incorreto. A aprovação na avaliação do estágio probatório importará na efetivação e na aquisição de estabilidade do servidor. E, caso não aprovado, será demitido. Opa! Não, pessoal, artigo 22 é a nossa base. Caso não seja aprovado na avaliação do estágio probatório, ele não é demitido, ele é exonerado. Certinho? Então, aqui, pessoal, nosso gabarito ficou a letra C. Legal? Gabarito letra C é a alternativa correta. Bom, espero que você tenha gostado desse nosso primeiro contato, nossa primeira aula. Vai lá no nosso canal, que também já tem aula de lei orgânica aí, ó, do Estatuto do município de Nova Lima. Legal? Não se esqueça, se inscreva em nosso canal, ative o sininho, deixe o seu like. Muita gente vê nossas aulas e não deixa o like. Compartilha também o nosso conteúdo, tá? E eu, mais uma vez, te agradeço, professor Gabriel Velasco do IASE, seu Instituto Aprendendo do Zero. Visita o nosso Instagram, @instituto.iase.oficial, que tem coisa boa acontecendo lá também. Pessoal, até a próxima aula, um forte abraço. Qualquer dúvida, deixa aqui no comentário. Tchau, até a próxima aula.